Vamos falar sobre liderança? No seu trabalho, você ocupa algum cargo que exige assumir papel de líder? Ou mesmo na sociedade ou na sua vida familiar, você exerce liderança? Você está preparado para ser um bom líder de fato? Antes de responder a este questionamento, fica comigo para dividirmos mais experiências e conhecimentos sobre esse assunto. Eu sou o Rogério Quelucci. Há mais de 20 anos, eu trabalho ajudando pessoas a se desenvolverem, a fazerem processos de autoconhecimento para descobrirem qual o seu propósito de vida, encontrarem um caminho para o sucesso e serem mais felizes. Neste vídeo, vamos falar sobre um assunto essencial para quem quer liderar: saber dar feedback. Vamos começar pelo que não é feedback. Muita gente se confunde e acaba dizendo que vai dar feedback e, na verdade, faz coisas absurdas. Bom, feedback não é bronca, feedback não é cobrança desmedida, feedback não é humilhação. Existem várias formas de se fazer feedback. Talvez a mais conhecida e mais simples é aquela que chamamos de feedback sanduíche. Basicamente, ela envolve 3 estágios de trabalho. O primeiro estágio, a base do sanduíche, é o elogio. Nós começamos tratando o liderado, aquela pessoa que vai receber o feedback, elogiando e destacando pontos verdadeiros e positivos da sua personalidade e dos seus comportamentos. É preciso que você reconheça e que a pessoa sinta que ela foi valorizada e foi percebida como ser humano. Depois disso vem o recheio do sanduíche. É o momento de apresentar o problema que queremos abordar com o nosso liderado. Você deve trazer dados, fatos, ou seja, nada de opiniões, eu acho, ouvi dizer. Traga evidências para que, à medida que você apresente as evidências, a pessoa perceba que de fato aquilo é um problema. Em seguida, você deve dar direcionamento para a correção do problema, apontando a melhor forma para aquele comportamento ser corrigido e o problema deixar de existir ou não se repetir mais. Por último, vem a cobertura do recheio, vem a cobertura do sanduíche. Neste momento, voltamos a trabalhar dando foco no ser humano, incentivando e reafirmando a nossa crença e percepção que ela é uma boa pessoa, que é um bom profissional e acreditamos que ele tem total condição de, a partir de agora, com este feedback, ter uma performance melhor e não repetir mais os erros. É importante destacar que existem outras formas mais elaboradas de se aplicar feedback. É possível fazer de uma forma mais aprofundada e detalhada. Existe um passo a passo, uma trilha bem detalhada do feedback, daquilo que chamamos de feedback bem estruturado e que, neste modelo que eu já apresentei para vocês de feedback sanduíche, ele vai ampliar o recheio, a parte central, o núcleo do feedback. Depois de ter valorizado o ser humano, nós vamos agora de novo, falando do recheio, nós vamos agora começar perguntando para ele, para o seu liderado, como ele se sente em relação ao trabalho, pedindo para que ele faça uma autoavaliação, para que ele fale das coisas boas do desempenho dele e também das coisas não tão boas. Se você criar um clima positivo, é provável que ele já fale do problema e já te passe os motivos do porquê aquilo aconteceu. O segundo passo é trazer de forma objetiva os fatos, os números e os dados que indicam a falha ou o comportamento que precisa ser melhorado. Você apresenta as evidências do problema. Depois disso, você pergunta para o seu liderado como ele se sente em relação a isso e lhe dá liberdade para falar. Muitas pessoas vão querer se justificar, se defender, mas é importante que você crie um clima de não ameaça, apenas de entendimento, para que ele não vá para o lado das desculpas, mas sim vá para o lado dos motivos. Deixa a pessoa à vontade, deixa ele explanar, falar aquilo que ele sente, principalmente falar dos seus sentimentos, da sua opinião também sobre o porquê tudo aquilo aconteceu. E em seguida, é hora de você trabalhar a identificação de como melhorar. Pergunte para ele. Pergunte quais os conhecimentos que você precisa adquirir para melhorar o seu desempenho no trabalho ou na situação em que você está dando feedback.
Pergunte para a pessoa quais comportamentos ela deveria mudar a partir de agora para não ter mais esse tipo de problema. Vá mais a fundo. Pergunte quais os pensamentos e sentimentos que a atrapalham no dia a dia e que a levam, às vezes, a uma postura negativa. Lembrando que se a pessoa não conseguiu fazer isso até hoje, é provável que ela não conseguirá fazer sozinha também, mesmo com o feedback. É por isso que você, como líder, tem a tarefa, tem a missão de ajudar o seu liderado a se desenvolver como profissional e também como ser humano. Portanto, a partir de toda esta análise, convide a pessoa a criar um plano de ação. Afinal de contas, é injusto pedir para alguém melhorar alguma coisa, sendo que ela não sabe como melhorar. Por último, então, vamos pensar, depois do plano de ação elaborado, vamos pensar na execução do plano de ação. Ele deve ser acompanhado por você, que é líder. Esse é o papel do líder, ajudar a pessoa a se transformar num futuro líder. Então, combine com ela um prazo. Pegue o plano de ação, pergunte para ela quanto tempo ela precisa para implantar isso como novo na sua vida. E combine com ela reuniões semanais ou quinzenais, onde vocês vão avaliar juntos a execução do plano de ação, possíveis mudanças e possíveis redirecionamentos aí ou novas estratégias. Eu espero que estas orientações sobre feedback possam lhe ajudar na sua vida pessoal e na sua vida profissional. Se você quiser conhecer mais sobre liderança, alta performance pessoal e profissional, processos de autoconhecimento, reprogramação mental para alcançar sucesso e prosperidade, técnicas de vendas e negociação, então inscreva-se neste meu canal aqui, me acompanhe nas redes sociais e compartilhe com seus amigos que você acredita que possam lhes ajudar. Muito obrigado pela audiência e até breve.